Sejam bem-vindos a mais um programa Papo de Lojista, uma iniciativa da Abrarte, Associação Brasileira dos Revendedores de Tinta. Se você ainda não me conhece, eu acho meio difícil, né? Mas se você ainda não me conhece, eu sou Salvador Nascimento, falo em nome da Abrarte. Do meu lado... Rodrigo Zevzikova, jornalista da Abrarte. Tudo bem, galera? Rodrigo Zevzikova. Rodrigão, você tá nadando ainda, velho? Tô. Uma pergunta impactante, como diria aquele comunicador, vai? Só pra gente quebrar o gelo aqui. Gustavo Borges, Fernando Scherer ou César Cielo? Essa foi fácil, né? Quem ganhou a medalha de ouro? César Cielo. Eu brinco porque o Rodrigão é fã do Cielo e o Rodrigo é um nadador. Triatleta hoje, Rodrigo? Não, só uma vez. O negócio é água. Correr machuca demais. Dito tudo isso, eu quero dar mais uma vez as nossas os bem-vindos todos aí para quem está nos assistindo. E eu tenho que pedir para vocês, eu sei que todo mundo pede, né, Rodrigo? Mas eu também tenho que cumprir essa função. Sigam as nossas redes sociais. Você já está aqui no YouTube, Abrarte TV. Nos sigam também no Instagram, Abrarte Tintas, exatamente. Correto? E o nosso site www.abrarte.org.br, porque ali você vai ter acesso a muita informação qualificada no que diz respeito ao mercado de tintas como um todo, mas em específico para o varejo de tintas. Mas você que também não está no mercado de tintas, seja muito bem-vindo. Você vai entender como é que funciona esse universo colorido que é um mercado de tintas. Sejam todos muito bem-vindos. Salvador, tem o LinkedIn também, que a gente está atualizando cada vez mais frequentemente. E me lembra como é que é o LinkedIn? É Abrarte Tintas. Então pronto, fácil. Quero agradecer também ao pessoal aqui da Spark, esqueci o nome de estúdio de novo. Aspen Filmes, que nos recebe aqui com toda essa tecnologia, com esse acolhimento todo, com esse estúdio maravilhoso, mas o estúdio tá verde hoje, né? Hoje tá. Mais uma vez. Deveria ser sempre, né? Eu também acho. Vocês estão ouvindo aí no fundo as vozes dos nossos convidados. Hoje nós vamos tocar num assunto muito bacana, muito legal. O nosso programa tá verde hoje. Nenhuma alusão ao seu Palmeiras. Eu não posso falar de futebol, que eu tô meio triste ultimamente. Corintiano que sou, né? Exatamente. Mas sejam muito bem-vindos, Maria Rita Dimitró. Falei certo? Dimitró. Dimitró, tá vendo? Sim. Só obrigado, Maria Rita, seja bem-vinda. Obrigada, Salvador. Muito obrigado. E Rodrigo. Empresa é Veio Sustentabilidade? Exatamente. Nossa consultoria em sustentabilidade corporativa. No setor de tintas, a gente faz uma collab com a W2S e nos apresentamos como ESG em tintas. Legal, legal. William, que bom que você está aqui, né? Obrigado pelo convite. Sempre. Você é um parceiro nosso, Maria Rita também. A gente se conhece há um bom tempo. E assim, né? Eu vou deixar vocês se apresentarem daqui a pouquinho, mas eu acho que a nossa conversa... Ela foi adiada algumas vezes por problema de agenda e trânsito e tudo mais, mas eu acredito que as coisas acontecem na hora certa, né? Exatamente. A gente tem passado aí problemas de meio ambiente, queimadas e tempo seco, 35 graus no inverno. Chuva no Rio Grande do Sul. Chuva no Rio Grande do Sul. Eu acho que tudo isso cria um pano de fundo muito interessante para a gente conversar sobre sustentabilidade, dentre outras coisas. Mas... As moças, primeiro, fala um pouquinho quem é a Maria Rita, de onde ela veio, que nem o Globo Repórter, né? E como chegou no setor de tintas. Exatamente. De onde ela veio, achei ótimo, já foi uma propaganda. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, primeiramente, muito obrigada à Abrarte, Salvador, Rodrigo, Daniel, Valquíria e toda a diretoria pelo esse convite. É um prazer estar aqui batendo esse papo, um pouco nervosa, mas espero transmitir o máximo de informação e de forma muito leve, que acho que é como o tema tem que ser tratado também, né? Bom, eu estou no setor de tintas, percorri aí, tenho mais de 20 anos de experiência na área de sustentabilidade, passei pelo setor de saneamento, que foi a minha primeira escola, né? Fui dar aula em universidade, nos cursos técnicos da Universidade de Mogi das Cruzes, e entrei na Abrafat em 2011 para tocar os projetos de sustentabilidade do setor de tintas. Lá fiquei até 2022, então deu para fazer muito trabalho, muita interface com as revendas, que são pontos imprescindíveis, né? A revenda especializada, ela tem um jeito especial e customizado de vender os produtos, e é também por isso que a gente está aqui para falar um pouco desse drive de sustentabilidade. Então, lá eu fiquei, trabalhei com projetos de logística reversa, reclassificação técnica da embalagem de tintas, entender esse perfil do novo consumidor e como que a gente pode fazer do setor
né, mais sustentável, seja dentro dos processos, dos produtos e da forma como utilizando, né? Então, assim, a experiência do consumidor com a tinta, como ser melhor e mais sustentável. E desde 2022, nesse projeto, que era um anseio profissional, nasceu a Veio, onde a gente trabalha a consultoria em sustentabilidade corporativa, direcionada não só ao segmento de tintas, mas aqui em tintas eu tenho um parceiro, que é o William Saraiva, que dispensa apresentações para quem é do setor de tintas, ele é bem famoso, né? Ele vai falar um pouquinho mais, mas tudo isso para a gente entregar um produto cada vez melhor e completo. Eu acho que é esse o nosso papel aqui, né, William, com a SG em Tintas, porque aí a gente não fica só no discurso, não só na parte teórica, mas a gente tem a possibilidade de levar práticas efetivas para dentro da indústria também. E só para dar um passinho atrás, a tua formação acadêmica... Ah, sim, é que já faz tanto tempo. pronto. Eu sou engenheira ambiental de formação, tenho pós-graduação em perícia e auditoria ambiental. Então, diferentemente do que todos esperam, né? Não sou uma abraçadora de árvores, né? A gente trabalha com fatos, dados, né? E acho que, assim, como você mesmo fez esse preâmbulo, as mudanças climáticas estão aí. Hoje é muito mais palpável dizer que a gente influencia no meio do que há 20 anos atrás, quando eu comecei. A gente, como brasileiro, muito otimista, a gente acha que o nosso país estava livre de todos esses pontos e a gente tem materializado cada vez mais eventos desastrosos e que a gente pode, sim, fazer com estudos, práticas melhores e eficientes, um novo normal, né? Então, fazer essa virada de chave. Acho que é isso. E para quem está vendo a gente, não sei se todos sabem, acredito que não, né? Hoje a nossa sede fica na Avenida Amador Bueno da Veiga, no bairro da Penha, em São Paulo. Tem uma coincidência aí? Tem muito. Eu sei porque você já contou. A Maria Rita trabalhou lá do lado da Abrart. Ah, eu não sabia. Foi logo depois da tua formação? Eu estudava ainda, eu era estagiária. Trabalhei na Sabesp, na Najatu 72. Do outro lado da rua. Então, assim, desci muito, né? Porque já era sustentável desde então. Vinha de ônibus de Mogi das Cruzes, né? Um transporte coletivo. E desci muito na Amador Bueno da Veiga para fazer uma grande escola, que foi estagiar na Sabesp. E ao contrário de que muitos pensam, né? Uma empresa até então pública, né? Não tínhamos a privatização, tinha muito trabalho, e trabalhar com água foi algo muito especial e que a gente vê ela no nosso dia a dia e para o nosso setor também não é diferente, né? A gente está falando de uma crescente de produtos base água e ali é a mesma água que abastece a gente aqui, é uma água também que vai para o processo produtivo. Então, ali... Almocei muito na Requinte, né? Então, assim, desci muito aquela ladeira até a estação da Vila Matilde para pegar o ônibus. Bela caminhada, né? William, W2S Consultoria, essa é a empresa, mas assim, quem, digamos, vê a logo, vê o nome da empresa W2S, talvez não conheça o William. É um cara que eu sei que está há muito tempo nessa jornada aí de tintas. Conta um pouquinho de você pra gente. Pois é. W2S começou há 2 anos atrás. Acabamos de comemorar o aniversário de 2 anos. Era um desejo antigo. Estou com 31 anos de mercado, trabalhando na área industrial, na área técnica, com inovação. Minha formação é química e me especializei na USP em gestão e desenvolvimento de produto. E aí era um sonho antigo, né, de trabalhar um pouco mais voltado para o mercado. A indústria, de forma geral, ela não tem hoje... Quer dizer, hoje ela tem porque ela tem a W2S. Mas até a W2S nascer, a indústria ela tinha um pouco de dificuldade de achar o canal para desenvolver produto. Seja ele fabricante, seja ele fornecedor. Então, era muito comum vir tecnologia da Europa. Isso, estou falando de 20 anos atrás. Uma tecnologia era lançada lá no European Coating, que sempre foi um dos maiores congressos, né, junto com o nosso aqui da Abrafat. E isso demorava 2, 3, 4 anos para chegar aqui. E hoje em dia é instantâneo. Lançou lá, tem aqui, e a gente tem a tropicalização. E nesse processo de tropicalização da tecnologia, a W2S dispõe de vários consultores, e aí a gente não atua só no segmento de tinta. A gente abriu um pouco o portfólio. A gente está atuando hoje em mineração, em papel e celulose, em agro, que é um mercado
bastante interessante, é o nosso core, né? O Brasil hoje, a maior participação no PIB é a produção de água. E a gente segue crescendo, expandindo, e com essa parceria com a Veio Sustentabilidade, aí no SG em Tinta, trazendo tecnologia, trazendo realidade para o mercado. Quer dizer, não é mais aquele negócio do abraçador de árvore, né, que a Maria Rita comentou. Existe tecnologia disponível, e digo mais, o Brasil vem se despontando com novas tecnologias voltadas para a sustentabilidade, né? O Brasil hoje é o grande celeiro. Eu sempre dou o exemplo do carro a álcool, que enquanto a gente está falando de carro elétrico, nós lançamos o Pro Álcool na década de 80. Quer dizer, né, além dele ele gerar muito menos CO2, ele ainda sequestra depois na produção da cana-de-açúcar. Então, eu acho que o Brasil é o celeiro. E a gente pode fazer isso de forma simples, trabalhosa, mas simples, e gerar ótimos resultados. Para uma empresa pequena ou para uma empresa de capital estrangeiro, listado em bolsa. Né? Hoje é a realidade. Eu acho que hoje quem tem a dúvida de que o clima está sendo afetado pelo ser humano, eu acho que ele ele acredita que a Terra é plana, alguma coisa do gênero. Porque... se você não acredita que o meio ambiente está sendo afetado é só abrir a janela. Só abrir a janela. Abre a janela e olha que você vai ver. Principalmente aqui em São Paulo. Quer dizer, não é só em São Paulo, não, né? Exatamente. Porque você vai em Ribeirão Preto, você vê a queimada... Né, Na verdade, no Brasil inteiro, a gente passou por uma situação... 60% do país estava sendo afetado. Exatamente. Só um parêntese que não tem nada a ver com o que nós estamos falando, mas para ilustrar essa situação, a minha esposa ela tem viajado muito porque ela atua num segmento e ela, pelos méritos que ela tem, quem conhece a Rose sabe como é que ela é, não é? Então ela tem viajado muito. Ela marcou uma reunião em Brasília e o mercado dela ainda exige muito presencial. Cara, atrasou horas. Por quê? Fumaça. Não dava pro avião. 140 dias sem chuva. 140 dias sem chover. E além disso, o transporte está prejudicado, o avião não pode pousar, porque não tem... Enfim, quer dizer... uma massa densa, né? Que impede visibilidade, né? Torna o pouso. Quer dizer, quando efeitos como esse começam a afetar a rotina... Né? Aí não tem como negar, né? Aí não tem como negar, né? Já tinha lá, a luzinha no painel já estava acesa. Mas agora é como um desabastecimento de combustível, né? O carro não vai andar, cara. Então... A gente recebeu uns dias atrás a Vanessa Vitória, Sim. Todo mundo conhece, é uma especialista em sistema tintométrico, distribuidora da Fluid Management no Brasil, a Vitória e companhia. E ela se deu ao trabalho de vir até aqui de carro. Não só porque ela disse, eu teria que me deslocar ela está em Canoas, que eu acho que foi o epicentro da tragédia, lá no Rio Grande do Sul. Sim. E ela deveria sair de Canoas e ir para Santa Catarina, e a viagem é quase a mesma distância do que vir para São Paulo. Então ela optou por vir por carro. Mas o ponto. O aeroporto de Canoas também estava deixando de receber e fazer voos por conta do número de urubus. Por causa do lixo. Então, quer dizer, quem não acredita no problema ambiental, gente... E, esse assunto tá lá em Canoas, mas está aqui também em Guarulhos, né? Esse controle da avifauna que a gente fala, a gente tem também um aterro aqui muito próximo e é também um controle feito porque isso é impeditivo, é causador de acidentes, né? Então, acho que isso afeta a economia. Eu acho que esse é o ponto, Esse né? é o ponto. Né? Guarulhos, eu não vou nem entrar no mérito que eu sou de lá, mas antes eu vou passar a bola para o Rodrigo, mas antes eu quero fazer uma pergunta e contextualizar um pouquinho. Nosso programa, embora ele tenha esse nome legal, Papo de Lojista, originalmente ele foi criado para ser visto e ouvido por lojas de tinta, mas a gente quer ampliar esse debate. Sim. Todos são muito bem-vindos aqui, todos podem participar, todos podem aqui nos comentários, aqui embaixo, deixar ali sua pergunta, seu questionamento, sua sugestão. Mas eu acho que a gente tem que sempre olhar para esse público que a gente se propõe a conversar, que é o lojista. Então, de uma forma bem prática, o que significa ESG? Eu vou falar
eu vou parafrasear Onara Lima, né? Que a gente usa muito termos em inglês, então a gente já queima a largada logo de início, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente até tem essa preocupação de simplificar e chegar mais perto do público. Mas ESG, né, é um acrônimo, ele vem do inglês, de Environment and Social and Governance, ou seja, meio ambiente, social e governança. No nosso país seria a parte ambiental, né, o ASG, mas a gente fala ESG porque isso se popularizou. Mas é trabalhar as questões ambientais, que envolvem o negócio, as questões sociais, e isso é o capital humano, que é os meus funcionários, mas também é o capital social, é o entorno do que eu estou inserido, seja a minha comunidade local ou como o meu negócio se relaciona com o consumidor. E a governança é trazer, né, William, toda a transparência e a administrabilidade para o negócio. Ou seja, é trabalhar para a sustentabilidade financeira, para que o negócio não faça uma curva em J, né? Cresça disparado e, de repente, acaba falindo ou não tendo sucesso. Então, o ESG ou ASG, ele está preocupado nessas vertentes e eu acho que esse é um ponto muito importante porque, de repente, a gente está associando só a grandes companhias ou a empresas de capital aberto, porque foi uma ferramenta que se expandiu dentro, né, desse conceito de investimentos e financeiro, mas ele é aplicável a cada negócio, né? Então, ao lojista que está nos assistindo e ouvindo, ele também é aplicável, né? Então, quando você olha o movimento, por exemplo, do Sebrae, ele já traz essas ferramentas para trabalhar nos pequenos negócios as questões ambientais, porque a gente não faz negócio fora de uma cidade. A gente pode ter um negócio digital, mas ou você vai ter uma entrega, ou você vai ter alguma coisa. Então, você tem negócios no meio. Você tem ou funcionário, ou contratação, ou seu próprio cliente. Então, você tem um aspecto social aí acontecendo. E você tem a governança, você tem algo a ser administrado. Então, isso é aplicável a qualquer negócio. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente queria falar, né? Eu acho que mais do que aplicável, né, Maria Rita? Pela sua explicação, que eu achei fantástica, eu nunca tinha ouvido uma explicação tão clara, é fundamental para qualquer tipo de empresa, né? Exatamente. Todas as empresas precisam ter ESG, pelo que você explicou, né? Esse é o ponto, Rodrigo. Muitas vezes as pessoas, né, os executivos aí das empresas, ou das lojas, como seja, elas acham que tem que implementar um processo de ESG porque ela quer ficar na moda. Não é isso. Se ela implementa um processo de ESG, ela vai tornar o negócio dela muito mais perene, muito mais seguro do ponto de vista financeiro, do ponto de vista administrativo. Né? Por quê? Porque tem vários indicadores que vai, com certeza, contribuir para que ela consiga fazer uma gestão segura. Né? E aí, a gente pode dar vários exemplos de quando alguém implementa ou tenta implementar um processo de ESG e acontece o que a gente chama de greenwash, né, Maria? É isso. Então, um exemplo grande que a gente dá é as próprias lojas americanas, que dizia que tinha um processo ESG, mas que jamais ela teria quebrado se de fato o ESG tivesse sido implementado de acordo com as boas práticas aí de mercado. Né? Então... E aí o William apresentou um outro termo em inglês, né? Então, assim, greenwash, né? Lá, a gente queima a largada de novo, né? Mas é dizer que faz alguma coisa e não fazer, né? Ou é dizer que faz mais do que faz, né? Então, assim, se eu digo que o meu produto é sustentável, ele tem que ter parâmetros, critérios. Assim como quando eu digo que o meu produto é de qualidade, eu tenho norma técnica dizendo o que é qualidade, quando eu digo que o meu processo, né, o que minha empresa atende, e agora a gente tem pela Abrafat o Programa Setorial de Sustentabilidade, ela tem critérios para dizer. A indústria de tintas tem esse critério. E aí, isso vai crescendo também para as revendas, né? Quer dizer, o nosso consumidor, ele vai se modernizando também. A forma como nós vendemos, ela passa a ser diferente, né? A pandemia veio aí para dar aquele chacoalhão, né? Então, ao momento que você não podia abrir a loja, como que você faz negócio? Você tem que migrar para o digital, Salvador? Você tem que fazer um atendimento mais corpo a corpo, no sentido de estar mais próximo, de saber quem é o seu cliente. Se você não tem gestão de quem é seu cliente, cara, como que você vendeu no outro dia? Exatamente. Né? Então, isso tudo é ter mapeado dentro do seu processo, dentro do seu negócio. Isso é governança. Né? Pode ser uma cadernetinha, mas pode ser algo muito mais sistematizado. E que muitas vezes ele até já faz. Exato, né? Mas não sabe o que faz. Só que não está de forma sistêmica, ele não tem o número,
E aí isso acaba deixando uma gestão com sombras, né? Com pontos falhos, porque ele não está vendo exatamente através do número, né? E eu acho que um ponto importante, William, é que quando a gente fala de negócio como revenda, a gente tem muita estrutura de empresa familiar e a gente tem esses processos de sucessão. Quanto mais transparência você tem nesse processo, melhor é a passagem de bastão, seja para quem vier, porque o modo está muito claro, tem procedimentos e processos bem claro, né? William, eu senti falta da sua apresentação de você falar um pouquinho da sua experiência profissional. Você falou da consultoria, mas não falou de você. Conta um pouquinho da sua história. Minha formação é em Química, eu me especializei em Gestão e Desenvolvimento de Produto pela USP. Atuei em várias empresas no setor de tintas, né? Começando minha carreira pela Lux Color, depois passei pela Equine. Então, atuei tanto na área de inovação, de pesquisa, desenvolvimento, e também pela área industrial, né? A Equine é uma das grandes fabricantes de tinta do Brasil, fica lá no Nordeste, né? A gente tem uma diferença aqui no Brasil, porque muitas vezes uma grande empresa, que às vezes ela é mais regionalizada, às vezes pessoas lojistas daqui do Sul não conhecem, né? Então, pelo tamanho que é o nosso mercado, né? A gente está falando, não sei se todos sabem, mas o Brasil é o 5º maior produtor de tinta do mundo, né? A gente está falando de 1 bilhão e 800 milhões de litros de tinta. Então, isso faz com que o nosso mercado seja muito dinâmico, né? Acho que um pouco conservador, mas conservador pela necessidade de existência mesmo, né? Quer dizer, o Salvador colocou uma coisa interessante, que é, aí nos bastidores, nós estávamos conversando sobre como é o mercado de tinta, como fazer essa comunicação digital com o mercado de tinta. Eu acho que a gente está aprendendo agora, né? Já tem novos atores aí que têm apresentado novas dinâmicas de como fazer isso, e eu acho que o mercado de tinta tem aprendido, assim como outros mercados, né? Quando a gente olha para o mercado de agro, por exemplo, saiu à frente. O mercado de café, por exemplo, né? Hoje você tem custo, tem café que você paga R$1.000, R$1.500 uma saca de café, né? Então, enquanto há 20 anos atrás, o mercado de café estava totalmente comprometido. Então, eu acho que o mercado de tinta vem crescendo também de forma bastante interessante, e a gente vem aprendendo, né? Tanto na parte aí digital, como nessa parte de inovação, né? O mercado de tinta hoje oferece soluções sustentáveis para resolver o problema do consumidor lá na ponta, né? Eu acho que ainda a gente tem um pouco de dificuldade de demonstração e percepção de valor, né? Eu acho que, e aí é uma oportunidade, é uma né? opinião minha pessoal, mas eu acho que a cadeia toda ainda tem essa dificuldade de apresentação de valor, né? Do que eu estou falando, né? Você tem hoje, eu falo isso já há 20 anos, eu vou repetir mais uma vez agora, a tinta é o investimento mais barato, né? E a gente não consegue apresentar isso para o mercado. Tem várias empresas que trabalham nesse tema, as lojas, eu não tenho dúvida, mas quando você considera um produto que tem um custo, vamos lá, de 3 a 5 reais um metro quadrado, não existe revestimento mais barato do que tinta. Ah, mas por que você está falando, William, que é 3 a 5 reais? Porque se você pegar uma lata de tinta premium e dividir pelo rendimento acabado, se a lata custa 500 reais e ela pinta com 100 metros quadrados, 500 por 100 é 5 reais. Ah, quanto que é o custo da mão de obra? Não vou nem entrar nesse mérito, né? O custo da mão de obra, ele tem um custo que eu acho que é justificável, porque tem a mão de obra lá do aplicador. Mas o custo da tinta não tem nenhum revestimento tão barato quanto tinta. Eu escrevi um artigo, né, que foi publicado aí tá no site da empresa, está no LinkedIn também, comparando o custo da tinta versus o custo do revestimento cerâmico. A gente está falando algo de 30% de uma obra. Então, se você pegar lá um prédio de 5 andares e ver no projeto quanto custa os revestimentos cerâmicos, interno e externo, você está falando de mais ou menos 30%. Enquanto quando você compara o revestimento de tinta, você está falando de 3%. Só que a gente, ao longo dos anos, nós fomos perdendo o valor percebido em tinta, né, de forma que as pessoas acham que o que resolve é a cerâmica e não a tinta. Muito pelo contrário, né? A tinta tem uma série de soluções, que é exatamente a minha fala, né? Você tem grandes inovações, desde um revestimento
que mata o mosquito da dengue, até um revestimento que reduz em 10 graus a temperatura interna da sua casa. Muita tecnologia. Muita tecnologia embarcada, né? Mas eu acho que há de se trabalhar ainda, né? A gente vem nessa jornada. E só para complementar o William, né? Eu acho que o drive de venda, né? O William fala muito do aspecto econômico, que é basilar, né? Vamos dizer assim. A gente faz compra olhando para isso. Mas é também o quanto que esse revestimento pode proteger esse patrimônio, né? Que tem um valor, agregar valor, então, ao patrimônio, mas também proteger os recursos, né? Naturais que foram extraídos para a construção de... Né? Então, a gente tem que a principal né, a contribuição da tinta para a sustentabilidade é a preservação dos patrimônios, dos bens, porque ela protege, mas é também trazer isso para a parte de venda e formulações de como esse processo pode ser melhor e mais bem pensado. Né? A inovação associada à sustentabilidade, não tenho dúvida que é o que vai trazer grande diferencial, né? Então, quando você fala que você tem um país, né, numa região tropical, onde a gente tem altas temperaturas, você tem um revestimento que vai reduzir a temperatura, né? Então, assim, o conforto interno daquela residência ou daquela propriedade, ela está assegurado, você vai ter menos gasto energético, isso é contribuição de um revestimento que também tem um custo menor, que não vai ser exatamente esse que o William falou, porque é uma tinta com valor agregado em tecnologia. Vai ser 6. Mas ainda assim tem muito mais contribuições, né? Então, quando você tem essas possibilidades, e eu acho que a grande clique é que a tinta, ela tem possibilidades, né? Então, você troca muito mais rápido, você traz o atributo de proteção para mosquito num país que a gente tem problemas, sim, né, com relação a isso. E isso é um problema que gera impacto de saúde pública, que está afetado também pelas mudanças climáticas. E a tinta pode ser esse revestimento que também pode auxiliar nesse processo. Então, eu acho que esse é um aspecto completo de ESG que a gente acabou de exemplificar. Não, e a tinta é, de fato, um dos produtos mais sustentáveis que nós temos hoje. Por que ela é mais sustentável? Eu não vou entrar no mérito da formulação, Por que, William? Água, PVC, nada disso. Mas é o produto que consegue transformar a vida útil dos materiais mais longínqua. Então, o Salvador, que é um pouco mais experiente de vida do que nós... Obrigado. Ele, com certeza ele vai se lembrar... Pouca coisa. Ele vai se lembrar de quando a gente ia comprar carro, se fosse carro do litoral, a gente não comprava. Não comprava. Tá certo? Por quê? Porque ele vinha todo oxidado por baixo, né? Todo enferrujado. E eu tenho uma experiência de vida incrível, que eu fui representante comercial no litoral. O que se vende de tinta lá, baseado nessa crença ainda... Pois é, que é uma crença verdadeira. É verdadeira, isso. Né? Quer dizer, não é, porque você né? tem lá o impacto É uma da externalidade. salinidade, etc. Exato. E assim para todos. Imagina uma ponte, né? Imagina um carro, imagina uma máquina. Tudo que a gente vê foi extraído da natureza, grande parte, né? Então, quando você vai lá, extrai da natureza e faz um produto, a tinta tem a possibilidade de revestir esse produto e tornar esse produto para 5, 10, 15, 20, 100 anos. Né? Então, essa capacidade que a tinta tem e a capacidade que a tinta tem de tornar um ambiente novo, eu acho que são os motivos pelo qual eu sou apaixonado por tinta. Não, e também sustentável, né? Vamos dizer Sustentável, assim. ele torna a vida útil do material mais longo. Olha os avanços que nós estamos tendo, né? Ou seja, você pode ter a sua parede pintada e você pode usar um produto que passa por cima de qualquer cor e que traz esse atributo de proteção contra o mosquito. Eu estou batendo nessa tecla porque é algo que a gente faz inúmeras coisas para não ter isso no verão e, de repente, você pode ter uma solução mais estável que te traz menos preocupação no dia a dia e isso acessível na prateleira da revenda. Né? Eu acho que... Altíssimo nível, isso. Eu tô com duas perguntas aqui armadas. Ai, meu Deus. Ai, que medo. Uma vez, acho que foi o Eduardo Gianetti que eu ouvi dizer, né? Assim, prestando atenção sobre essa questão da sustentabilidade, essa coisa de resíduo sólido que nós vamos entrar, porque a gente tem uma história muito legal de logística reversa. Sim, experiência de projeto, né? Mas acho que foi o Eduardo Gianetti que um dia perguntaram para ele, mas como eu jogo fora? Ele falou, joga fora onde, meu amigo? Não tem fora. Não tem fora, você está jogando aqui no planeta. Isso. Isso tem um impacto.
Mas é assim, eu vou lançar um desafio aqui, você me cobra, tá? Por que eu tô olhando para você, Rodrigão? Ai, que... A revista aqui, ó. É lógico que você tá vendo esse programa provavelmente em outubro. Outubro. E já tem uma outra revista que, inclusive, nem é a que nós lançamos anteontem, já é a próxima. Sim. Tá certo? Já tá no Então ar. eu vou fazer um pedido aqui de público para vocês. Escrever uma coluna, que vocês são colunistas da nossa revista, a revista da Abrarte. A gente não falou isso na nossa apresentação. Exatamente. Somos Então, colunistas. só fazendo o nosso merchan aqui. Eu costumo dizer, e não é speech de vendas, é um fato, né? Eu tenho a pretensão de achar que o conteúdo da nossa revista é um conteúdo bem mais completo que as outras que estão no mercado, que elas são muito, digamos, tem um nicho muito mais amplo. A nossa é bem específica. A revista da Abrarte, ela é direcionada naturalmente para o lojista de tinta, para o dono da loja, para o gerente da loja, etc. Então, quer dizer, eu entendo que isso qualifica um pouco o público. Né? Sim. Exatamente. Mas hoje ela está aberta para quem quiser ver, www.abrarte.org.br, ou aqui, se você está vendo um corte no Instagram, nem sei se vai aparecer no corte, mas não custa tentar, você tem um link da revista e todo mundo pode baixar e pode ler. Vocês têm uma coluna. Eu pediria para vocês, eu vou pautar a coluna da próxima revista. Quanto custa a tinta? Para desmistificar essa coisa. Invocando duas entidades aqui do mesmo nome, Daniel Campos e Daniel Ribeiro. Boa. Invocando duas entidades, eu falei, meu Deus, é agora. Com todo respeito, é uma brincadeira. Por quê? Por causa da influência que essas figuras têm pra gente, né? Daniel Campos, para quem não sabe, é presidente da AkzoNobel. E a gente teve com ele, inclusive, lá, e ele chamou atenção para um detalhe. Eu acho que o mercado de tintas ainda está muito focado em volume de negócio. Volume, que isso gera uma série de distorções. Exatamente. E ele diz o seguinte, se a gente parasse de olhar a lata de 18 litros e conseguisse olhar o galão de 3.600 e o que você pode fazer com isso... Eu vou além, Salvador. Aqui é um tema que... Esse tema, é polêmico. A gente trabalhou mais de 10 anos num projeto... para a criação da norma de rendimento. E essa sempre foi minha esperança. Por que esperança? Porque eu concordo plenamente com o Daniel Campos, e o que eu sempre disse é o seguinte, quando você deixar de vender uma lata de tinta pelo valor da lata e pelo valor do metro quadrado, eu tenho certeza absoluta que o nosso crescimento vai passar de 2 dígitos. Eu não estou exagerando, porque se você andar pela cidade... você vai ver um monte de casa sem pintar. Sim, agora, por quê? Porque ele vai, né? Quando a gente vai comprar tinta, quando você vai comprar piso, você não olha para a pilha de piso e diz, quanto está essa pilha de piso? Quanto está o metro? Quando você vai comprar papel de parede, você compra pelo rolo. O problema é quando a gente vai vender tinta, a gente vende pela lata. Exatamente. E justiça seja feita. Há 20 anos atrás, uma lata era um salário mínimo. A mesma qualidade de tinta, hoje, é 1/3 do salário mínimo. Né? E aí, se a gente for plotar isso num gráfico, considerando aumento do dólar e aumento da variação cambial, o que aconteceu com o mercado de tinta é que foi achatado. Por isso que a gente tem um pouco de dificuldade de implementar inovações. Né? Porque a gente... Quer dizer, veio o programa setorial da qualidade para poder ajudar a tornar isso mais execuível, né? A tornar isso mais... com isonomia concorrencial. Então, eu acho que esse é um capítulo que o mercado resolveu. Agora, o que a gente precisa é agregar valor no produto. E é simples. E aí, desculpe interromper, a Maria Rita quer falar, mas aí a gente traz o debate a outra entidade que eu falei, que é Daniel também, o Daniel Ribeiro, o nosso Danielzinho. Sim. Daniel, um abraço para você, querido. Eu não vou falar muito não, fica tranquilo, tá? O Daniel, que dentre outras coisas, ele criou essa caneca que a gente oferece para os nossos convidados, que é a caneca do gordo, do Danielzinho, nosso querido. Não, é verdade, Daniel. Mas falando sério... Muito obrigada, adorei o presente. Daniel, ele tem... Eu tô falando do Daniel, até porque o programa anterior a gente fez com ele, tá certo? Porque ele tem uma experiência de visão de lojista, porque ele participou do varejo e ele é a Abrarte, ele é a personificação da Abrarte, da Artesp. Sim. E ele sempre repisa uma frase. O dia que a gente conseguir vender a parede pintada, a gente vai conseguir mostrar para o consumidor como é bom pintar, como custa pouco e como não atrapalha como as pessoas pensam que atrapalha. É isso. A experiência do consumidor tem que ser diferente, né? Mas eu acho que a gente estava num ponto, e eu não sei se era parte da sua polêmica ou não, mas do ponto de vista de sustentabilidade, como que a gente também faz
com que essa compra seja mais sustentável, né? Porque se você sai e você vende o valor da lata, da embalagem, não vou nem dizer o material, você sai de 3,6 e vai para 18, né? E aí a gente vai lidar com outro processo que é o que faz com que a tinta que sobra. É isso que quer dizer. Né? Então, assim, isso tudo impacta na experiência do consumidor. Desde a compra, até a parede pintada, até a embalagem que fica. É importante frisar que esse produto que fica ali naquele momento, ele não é resíduo. Pintou a sua parede. Ele é um produto. Mas diferente de outros materiais da construção civil, ele tem, né, um período de validade, porque você fez a diluição dele. Então, assim, o piso fica lá guardado e não estraga. A tinta, se você não der uso para ela, ela vai oxidar. Né? Você tem um monte de ativos, mas é natural, está em, né, oxigenação. Então, mas como que a gente transmite esse conhecimento? E aí é a revenda que vai estar nessa relação, e é também papel da indústria melhor se comunicar nos seus perfis, é como que a gente traz esse conhecimento para o consumidor final. Porque para o consumidor final é tudo material da construção civil. Mas o comportamento é diferente. E aí, no processo de compra, muitas vezes é muito melhor, financeiramente falando, já que a gente está vendendo a lata e não a parede pintada, o consumidor levar a 18 litros de vez a 3,6, porque ele vai precisar de uma litragem entre essas duas, porque o custo é menor. E aí, a gente vai ter um outro problema, que é, no final do ciclo da pintura, essa sobra desse produto, que não é resíduo neste momento. Exatamente. Tá? E o que o lojista tem que falar na hora da venda, ou depois da venda, no pós-venda? O que eu faço com a tinta que sobrou? Agora sim, valendo! Quem vai falar primeiro? A compra tem que ser melhor, eu acho. Não, é exatamente isso, Marieta. Na verdade, a pergunta, ela é outra. O que nós podemos, nós, cadeia, né, fabricantes e lojas, podemos fazer para ter a venda certa, para ter a venda correta? É isso. Correta em qual aspecto? De sustentabilidade. Se você considerar o número que hoje faz parte de uma norma, né, uma norma BNT, é só ele olhar para o rendimento. É isso. Esse número funciona, gente. Ele não é aquilo é ciência. Né? É isso. Obviamente, se a gente tivesse com um pintor aqui ao nosso lado, um aplicador, ele poderia dizer sim, mas é porque tem variações, se a parede absorve mais ou menos. Sim. Ok, mas como número geral, ele funciona. Né? Tem ciência ali por trás. A compra está muito mais perto do acerto do que do erro. Exatamente. Né? Eu acho que é isso que tem que ficar claro. E quando a gente olha com um olhar de sustentabilidade, o mesmo mineral que nós fomos lá na jazida e retiramos, quando a gente usa para fabricar uma tinta econômica, depois de 1 ano você vai ter que repintar. 1 ano, dependendo das condições e tudo Sim, isso. tem várias. Agora, se você aplica uma tinta premium, ao invés de 1, vai durar 5. Estou dando um exemplo. Não é exatamente isso, depende de vários fatores. Mas entende? Então, o mesmo recurso que nós tiramos da natureza, ele pode ser muito melhor aproveitado se você utiliza em tinta de qualidade do que em tinta para fazer só volume. Eu concordo plenamente, Salvador. Eu acho que a indústria ainda olha muito para volume e não para especialidade. E aí isso ajuda a gente não conseguir agregar valor no produto. Eu ponho a mão no Rodrigo porque ele quer falar, mas eu não quero deixar. Não, mas você segura o Rodrigo? Não dá, né? A gente tem muito a evoluir, muito. Assim, que me muita perdoem todo mundo que está me vendo aqui ou me ouvindo aqui, mas eu tenho uma crença. A gente tem um gap no nosso mercado de mais ou menos 40 anos, se a gente se comparar com outros. E por que eu estou dizendo, por que eu digo tudo isso? Você é um catedrático do negócio tinta. Você acabou de falar que o nosso mercado é o 5º maior do mundo. É isso. Em volume. Em volume. Esse é o ponto. Sim, esse E é o não ponto. é em valor agregado, né? Não, Porque enquanto exatamente. a gente vende uma tinta no Brasil por volta de 2 a 3 dólares o litro, o mercado aí fora do Brasil, pratica valores em torno de 5, 6 dólares o litro. Então, são duas possibilidades de evolução. Mas assim, se a gente tem um consumo per capita aí de 7, 8. É de 6 a 7. 6 a 7. Que é muito baixo. Que é baixo. É Comparando com outros mercados até meio parecidos com a gente. Se a gente Isso. comparar com a Alemanha, a gente tem um número próximo de 20. Tá.
Então, o que eu quero dizer com isso? Porque lá na ponta, o consumidor, o cara que vai pintar a parede da sua casa, porque o mercado de tinta imobiliária acho que responde por 70% desse volume. Sim. Salvo equívoco Sim. da minha parte. Exatamente. E poderia ser muito mais. Poderia. Onde você acha que a gente chegaria se a gente tivesse a cultura de pintar mais? Terceiro mercado? Ou é muita pretensão da minha parte? Não, eu acho que... Em volume, estou falando em volume. Eu acho que sim, a gente está em quinto, eu acho que tem oportunidade aí de melhoria para ir para um quarto, né, lugar, talvez um terceiro, mas eu acho que o ponto não é só crescer em volume. Eu acho que crescer em valor. Crescer em valor, porque o mercado ele já dispõe de tecnologia para melhorar a percepção de valor. O problema é que a gente tem uma dificuldade de segmentar, né? Então, como a gente disse no começo, você tem tinta para os mais diversos problemas. Você tem um problema com mosquito, tem uma tinta anti-mosquito. Você tem um problema de temperatura, você quer economizar energia de ar-condicionado, você tem uma tinta, tintas frias. Você tem um problema com fachadas, que você tem problema de trinca, você tem as famosas tintas emborrachadas. Você quer agregar valor na sua residência e trabalhar com efeitos, você tem N produtos aí de efeitos especiais. Você tem uma questão mais de tinta higiênica voltada para clínicas e hospitais. Hospitalar. Você tem, né, a Anvisa acabou de regulamentar esse mercado. Óbvio, tem ali uma regulamentação mínima, faz parte do processo, é uma tinta higiênica, mas você tem tecnologia para isso. Quer dizer, você tem solução para praticamente tudo. E estamos falando só de um pedacinho do mercado, que é tinta imobiliária. Se a gente entrar em tinta automotiva e tinta industrial, a gente vai ficar aqui até terça-feira que vem. Mas a questão é a seguinte... Mas, vocês dois vão, né? Como se eu não falasse. Não, mas pode perder o gancho. Para dar o último exemplo de tecnologia, nós temos na empresa, uma das consultoras está trabalhando no mestrado, já em parceria com uma outra empresa, e a gente está desenvolvendo, adaptando, porque ela já existe a tecnologia, de uma tinta fotocatalítica. O que significa isso? É uma tinta que retira da natureza os contaminantes. Então, NO, NCO, CO2, ela vai lá e sequestra. É isso que eu ia falar. É uma das tecnologias assim, que mais me impressiona. Assim. Toda vez que eu falo, eu acho fantástico, porque ela tem um papel quase que uma árvore, né, Maria? Menos, né? Ela não vai fazer sombra, talvez, né? Porque o prédio faz, né? Mas assim, eu acho que eu não entraria nesse mérito aí pra ninguém, né? Pra gente não ter uma coisa assim meio hater aqui, mas de dizer que sim, para áreas urbanizadas a gente tem soluções enquanto produto. E eu acho que, voltando para o nosso público de revenda, é trazer esses aspectos na hora da revenda. Né? Eu acho que o consumidor que vai até a loja e quem vai até a loja comprar sabe a diferença de comprar num home que você vai resolver todas as outras coisas, mas você não tem essa venda tão customizada do produto. E eu falo isso porque eu compro em loja de tinta mesmo, porque é muito diferente a experiência. Mas é que o revendedor, ele pode trazer essas percepções de valores na hora e no ponto de venda. Né? Vender a quantidade certa, pô, Maria Rita, mas você tá falando que é para vender menos. Cara, se a experiência do cara for melhor, ele vai voltar. Ele vai voltar. E ele pode vender um produto de melhor valor, né? Exatamente. Se você virar para ele e falar assim, você tá vendo que aqui, a mesma carga, a matéria-prima que tá aqui, mas isso aqui vai durar 5 anos? Quem que chega e fala isso pro consumidor? Quem é o consumidor que não quer isso? Né? Quando você dilui o custo em 5 anos, quanto foi o valor daquela tinta? Né? Então, eu acho que tudo isso são pontos que estão, sim, atrelados à ESG e que podem estar no pitch de venda do vendedor, né? Pode melhorar, pode trazer assim, cara, você já pensou que você pode ter o efeito cimento queimado com a proteção tal e você ter menos problemas de que você deixar só uma parede sem o revestimento? Você tem várias soluções que estão atreladas à parte arquitetônica, ou seja, que você consegue ter os espaços mais instagramáveis e tudo mais com a tinta. E com a tinta que pode oferecer não só a proteção do ambiente, que esse sempre foi um atributo da tinta, mas agregar algo que melhora a percepção daquele ambiente. Isso, estou falando de conforto térmico, eu estou falando de menos VOC, eu estou falando de vários aspectos que a tinta pode estar como atributo. E isso é sustentabilidade na veia, porque olhando direto para as lojas
que ele pode fazer para agregar valor no negócio dele, né? Quer dizer, não é só ele aumentar a receita. Receita é por emoção. Precisa ver o resultado, né? Ele só aumentar a receita não vai resolver a vida dele. Por isso que o ESG, né, agora olhando para a prática, quando você fala em governança, ele é muito interessante. Você vai ter lá um conjunto de indicadores que vai te ajudar a nortear. Quer dizer, será que não vale a pena ele se dedicar e começar a olhar para os produtos de maior valor para que ele consiga melhorar a rentabilidade do negócio? Ou ele vai ficar vendendo tinta branca econômica ad eterno? Porque daqui a pouco o consumidor ele não vai mais na loja comprar tinta branca. Isso ele compra por uma ferramenta de comunicação virtual, né? Seja os aplicativos aí de mensagem ou de rede social. Então faz muito mais sentido você ter um ponto de venda para vender tinta branca fosca. Você compra por WhatsApp, né? O que faz sentido quando o consumidor vai no ponto de venda é você ter essa experiência que a Marita comentou e você tem a chance, de frente para o consumidor, de você ajudá-lo nessa jornada e agregar valor para o negócio dele. E vender a solução, a parede pintada, e não mais a lata, não mais a embalagem, não mais... E eu tenho uma coisa para dizer para todos os lojistas que eventualmente estejam nos vendo e ouvindo. É possível, porque a gente tem casos, conhece, de empresas do varejo... É possível porque eu conheço também. Que tem essa prática, de vender valor, de mostrar valor, e sem pagar o preço, digamos. Muita gente ainda, William, Maria Rita, acredita que ele só vai ter sucesso numa negociação com o fornecedor se ele comprar um volume colossal de produtos. E não é verdade. Não é verdade. Então, a gente tem casos de sucesso dentro da Abrarte, que são a associação dos lojistas feita por lojistas, onde está muito claro. Problema de estoque fora, que está dentro da governança. Problema de estoque em excesso, produto vencido. Exato. É problema de gestão. É isso. É problema de gestão. É isso. Você oferecer um produto de valor, de alto valor agregado para o pintor reconhece. Sim. Assim, eu sei que você... Na semana passada, eu tive o privilégio de participar de uma live com um pintor, tá, de Mato Grosso do Sul. É a voz do pintor de Mato Grosso do Sul. O Carlão, o famoso Carlão. E não tinha muita gente na live porque a gente não divulgou. Tinha 20, 30 pintores participando. E uma coisa, um recado que eu deixo aqui para a gente refletir juntos, né? Varejo, pintores, indústria. Os pintores ainda não conseguem entender o que é o PSQ. Esse é um bom ponto. Na grande maioria. E está diretamente ligado a tudo que nós falamos aqui até Totalmente. agora. Tem pintor que lê na lata Plus, ele acha que é superior ao Super Premium. Quando, na verdade, é um nome... Marqueteiro. Que no caso que ele me disse era premium. Então, o produto é ótimo. Mas isso está falando muito importante, Salvador, porque é o que acontece muitas vezes dentro das empresas, que ela diz, William, é difícil a gente trabalhar com inovação, porque o pintor não aceita. Não é que o pintor não aceita. Ele não sabe. O pintor não entendeu. Ele não reconhece. E aí é responsabilidade das empresas, da área de marketing, tornar esse processo, essa jornada mais fácil. Né? Tanto é verdade, isso é ESG. Tanto é verdade isso que você disse, que eu tive o pintor começou a me procurar no direct, no Instagram. Salvador, me explica melhor isso. Aí eu expliquei isso. Cara, eu já só usava esse produto. Eu achava que ele estava acima da régua. Mas ele é tão bom e eu não uso mais produto, nem standard, nem econômico, porque não me dá trabalho. Eu saio da obra logo, vou para outra, faturo mais. Opa! É isso. Como eles dizem lá no canal do pintor, pega a visão. Pega a visão. E isso, gente, é ESG, né? Quando você tem produto de qualidade, e aí, de novo, eu sempre vou fazer o ponto de voltar para a revenda. Quando você vende algo de qualidade, porque se o negócio não for bem feito lá, a primeira porta que vai bater, sem ser a do pintor, é a revenda. Totalmente. Né? Então, a experiência do consumidor tem que ser a melhor possível, com produtos de qualidade, que é o PSQ, mas também com produtos que estão fazendo para além da qualidade. Né? Tem vários exemplos assim. E aí tem algumas histórias que eu acredito realmente que faltou um pouquinho de dedicação da indústria. Por exemplo, os fundos preparadores eram só base solvente. Em determinado momento, a indústria desenvolveu base d'água. Se não me falha a memória, na empresa que eu atuava na época, nós demoramos entre 3 e 4 anos para virar a chave.
Em 4 anos, nós tiramos o produto base solvente de linha. Acabou, não tem mais preparador base solvente. Porque o pintor entendeu que aquele cheiro, aquilo fazia muito mal para ele. Bom, tá bom. Aquele cheiro é o VOC, né, gente? Só pra gente ir lá. É o petroquímico, né? O xilol, que aquilo, para um pintor que se dedica a vida, né, para isso, ele ficar todo dia em contato com aquele produto, durante anos, né? Aquele é um problema. Bom, e aí quando a gente pega esmalte base água, base solvente, se a indústria conseguir ir lá no pintor e explicar para ele que quando ele usa o base d'água, ele não está correndo risco de saúde, né? Porque ao longo de 10, 20 anos pintando com base solvente, ele pode, né, estimular algum problema de saúde. Vamos falar a verdade, dá câncer. Não, né? Por isso aí é você que está dizendo. Não, é verdade. Por isso que as embalagens está lá toda... Exato. Pictograma, pictograma. Isso, daquilo. Então, assim, nenhum ser humano em sã consciência vai optar por um produto que vai causar mal para ele. Exatamente. Né? É simples assim, não tem... E aí eu acho que essa é a nossa... Não tem custo que pague, né, Não tem William? custo que pague. Eu acho que a gente tem feito muito isso, eu e Maria Rita, desmistificar essa questão da sustentabilidade. Né? É simples assim, isso aqui vai fazer mal para você. Vai por esse caminho aqui que vai te fazer melhor. Né? E aí o Brasil tá no mesmo nível que está a Europa e Estados Unidos em termos de desenvolvimento de produtos. Ó, que louco. Eu tava com uma pergunta na cabeça, ela já foi, voltou várias vezes, porque tá mudando. Eu queria falar um pouquinho sobre a aplicação do SG na loja, né? Como que esse SG, o lojista que está nos assistindo, fala, puta, adorei sua explicação inicial, gostei de como aplicar na prática e como que eu faço. Mas passando por isso, eu acho que a fábrica tem muito disso. Então, vocês conseguem dividir os dois a resposta? Como que o fabricante pode ajudar, além de tudo isso que vocês falaram, em relação à venda do volume, em relação à explicação para o pintor, e como que o lojista no dia a dia pode ter mais ações para aplicar efetivamente o SG nas lojas? Bom, Rodrigo, a indústria trabalhou lá atrás a questão da qualidade como algo para fazer um marco e diferenciar quem produzia. E aí a gente está falando para que se tenha, né, a concorrência leal, né, também, entre tantas outras coisas. Não era só comunicar e comunicar errado, onde a gente confundia o cliente, mas comunicar com parâmetros, né? Então, a lei, o PSQ, tem os parâmetros estabelecidos e hoje a gente consegue ter o programa setorial já nivelando a qualidade do mercado, tá? Legal. A indústria fez esse mesmo movimento lá em 2020, dentro da Abrafad, criando, né, as primeiras discussões do Programa Setorial de Sustentabilidade. Então, a indústria olha não só para o seu processo fabril, mas para todos os seus stakeholders, olhando lá cadeia de fornecimento, né, a revenda, o consumidor final, o pintor, porque tudo isso é parte importante do seu negócio, e trazendo mudanças importantes nos seus produtos, né? Então, assim, da mesma forma como o William falou, que houve uma transição de matéria-prima base solvente para base água, hoje a gente vê em muitas marcas portfólioos mais sustentáveis, né? Mais eco-friendly. E aí, de novo, a gente queima a largada porque a gente fala inglês e não fala. Por isso que dificulta tanto, eu acho que esse é o ponto, né? Como que a gente desmistifica isso? Como que isso chega no dia a dia? Para nós que vamos escolher um produto e estamos na frente da gôndola. É esse exercício que a gente tem que fazer, né? Então, a indústria está fazendo esse movimento, né? A gente vai ver cada vez mais repercussão do Programa Setorial de Sustentabilidade, tenho certeza disso, né? A evolução disso vai chegar para o consumidor final, assim como o PSQ também chegou, né? É uma trajetória longa. Para a revenda, ela tem vários aspectos que a gente pode fazer. A gente já até estudou aqui internamente, como a gente criar parâmetros para ajudar, né, a trilha para o revendedor, quando olhar para a governança, e a gente está falando de mecanismos de anticorrupção, a gente está falando de melhor gestão, a gente está falando de produtividade, mas a gente está falando de corresponsabilidade na hora da venda. Então, quando você tem a venda de produto de qualidade, você está se blindando de algo que vai inferir o Código de Defesa do Consumidor, né? Então, são leis já estipuladas, códigos já estipulados, que isso tudo está dentro do pilar de governança. Do ponto de vista de ambiental, onde você está localizado, como que você faz a gestão de abastecimento, qual é o consumo de água, como é o consumo de energia, isso é um indicador, porque pedir só para o funcionário desligar a luz, não ligar a luz
Como isso se materializa? Qual é a parte desse recurso financeiro que cabe na gestão do seu dia a dia? Você monitora isso? Dá para fazer melhor? Dá para fazer diferente? Né? Quando o cliente chega, ele tem essa percepção. A gestão de resíduos, você acha que jogou fora, Não, você faz a opção. Nas regiões onde tem o atendimento do programa de logística reversa, você é um ponto de venda, você sabe direcionar o seu consumidor para onde ele deve levar essas embalagens pós a pintura. Então, eu acho que são passos importantes e que a revenda pode se atualizar disso. E do ponto de vista social como estão as suas contratações? Qual é a legitimidade desse processo? Você faz o cumprimento de todas as normas da CLT? Isso é regra. Legal, esse é o primeiro passo, esse é o primeiro degrau. O que a gente pode fazer diferente? Né? A gente está falando de um mercado muito predominantemente formado por homens, mas o quanto a minha loja também reflete a diversidade dessa população. Né? Então, eu acho que tudo isso é ESG e a gente pode trazer isso para dentro da loja. Ou seja, será que se eu tiver mais diversidade na minha revenda, as pessoas vão estar mais confortáveis para entrar, para fazer compras e ser atendido de forma diferente, se identificar? Eu acho que isso é um ponto que faz a diferença na hora da venda. Outro ponto importante como eu lido com a minha comunidade local. Porque se minha loja é física, o meu negócio está ali, está perto, o meu raio de atuação é perto. Como o meu consumidor, como o meu vizinho me percebe como negócio? Eu estou trazendo coisas boas, eu estou trazendo um movimento bom ou eu estou dificultando? Então, acho que tudo isso são percepções que a gente tem que olhar para além de nós mesmos, né? Essa reflexão um pouco de melhorar a experiência do consumidor, melhorar a experiência do funcionário, melhorar o posicionamento da minha loja, melhorar a parte reputacional e trazer perenidade para os negócios. Eu acho que a gente, enquanto Abrarte, a gente tem passos que podem ser setorialmente melhor comunicados como um up, inclusive, para as lojas, de como trazer isso como um passo a passo para o próprio revendedor, né? Acho que é isso. E eu vou contar uma coisa, o Daniel vai me matar, eu tenho a boca aberta. Nós já temos alguma coisa sendo vislumbrada, não tem? Vou oferecer para as lojas, né, Maria Rita? Sim, é isso. A gente quer... Vai ficar bravo. Não, eu acho que esse é o ponto importante, né? Para o associado de vocês, perceber também o valor da associação. Claro. Que o olhar não está aqui. E mesmo estando aqui, né, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não fala mais de futuro, gente. A gente fala do que é real. Exato. Né? Não é assim, eu tô pouco me importando como que vai ser daqui a 10 anos. Cara, o seu negócio pode estar comprometido agora. O que a gente viu acontecer no Rio Grande do Sul, né, a gente vai pegar esse exemplo, é que um fenômeno que é uma externalidade, ela vai ser inserida dentro do seu negócio, você querendo ou não. Exatamente. Né? Então, assim, quanto melhor a gente viver a cidade e nos comportar com um sentimento de pertencimento, a gente vai ter melhores respostas. Acho que é isso. E acho também, assim, a gente precisa estar um pouco mais aberto para as novidades. Né? A indústria ela vem tentando inovar. Né? Quando a gente olha não só em produto, mas também em embalagem. A gente já tem embalagem, já é uma realidade, o que a gente chama de PCR na indústria de embalagens plásticas. Né? Então, você incluir... O que é PCR, William? Por favor. Não, eu acho que é parte do nosso desmistificar, né? Porque a gente fala muito que tem tecnologia e inovação, mas é uma embalagem que faz, né? O plástico que está ali presente é reciclado dentro de um processo de reciclagem efetivo. Né? Então, a gente está falando aí de logística reversa, economia circular, né? E isso é uma tendência. É a única solução? Nunca teremos uma bala de prata para nada. Mas a gente pode ter mercados mais diversos. Então, mas aí que está o ponto. Isso não é mais tendência na Europa. Isso é uma realidade. As embalagens plásticas na Europa já são 100% PCR. Ou seja, 100% do material que foi utilizado para fazer aquela embalagem é proveniente de uma outra embalagem. O Brasil está caminhando, 30%. Então, acho que o Brasil é uma tendência. Quando a gente pensa na embalagem metálica, tem aí o programa Prolata. Né? Já nós tem, né, registro de empresas que lançaram outras embalagens de papelão, por exemplo. Sim. Né, que foi uma baita inovação. E aí, às vezes, quando chega na ponta, aí vai para aquilo que eu digo, o mercado de tinta é um pouco conservador. Então, é difícil fazer inovação, porque quando você chega com
com aquela ideia, isso não vai dar certo. Mas por que não pode? Por que não pode ter uma embalagem de papelão? Por que não pode ter uma embalagem 100% PCR, já que a Europa já tem? Por que a gente não pode pensar numa embalagem retornável? Né? Tem tanta coisa que a gente pode fazer. E estejam abertos, mas para nós, a lição de casa explique por que está mudando. Né? No sentido assim, é embalagem de papelão porque eu vou ter uma gramatura menor, é um material que tem alta reciclabilidade, é um material que, a hora que o consumidor termina de usar o produto, ele consegue fazer a destinação. Então, assim, eu acho que a gente também comunica pouco nesse sentido. E a loja, né? ela é corresponsável por tudo isso, né? Quer dizer, lógico que a responsabilidade é do fabricante, mas a loja lá na ponta, se ela tem um processo bem compreendido do que é um ESG, ela pode contribuir e deve. Né? Então, um direcionamento da embalagem, desde a venda para a utilização do volume correto de tinta, até o direcionamento depois das embalagens utilizadas. Né? Nós tivemos num fórum, acho que foi, não vou me lembrar a data, da editora Guinello, que eles fizeram um encontro com aquele evento que eles fazem. Você estava lá, te encontrei lá. Sim. Acho que foi maio. O Fórum Paint Pintura. O Fórum Paint Pintura, que foi o de São Paulo, em Santo André. Exatamente, Fórum Paint Pintura. E teve uma plenária de revendedores. Sim. E o Renato Sá, que é nosso diretor também, além de ser CEO do Grupo Aliar, que compreende, dentre outros negócios, a Tintas MC, ele é diretor da Abrarte também. E também é o nosso parceiro aqui no Papo de Lojista. Só que a agenda do Renato está bem maluca nesse fim de ano, que é natural, né? Mas ele disse uma frase nesse momento, quando se abordou a sustentabilidade, que ficou na minha cabeça. Ele falou, normalmente a gente espera que ou façam por nós, ou que nós sejamos obrigados a fazer. É isso. Então, por que a gente não abre a mente e fala, o que eu posso fazer por livre e espontânea vontade para melhorar esse processo? É isso. E eu não quero assustar ninguém, mas eu confesso que eu até gosto, às vezes, para chamar a atenção, porque tem aspectos legais. Nós temos o Programa Nacional de Resíduos Sólidos, Isso. A Política Nacional, Política né? Nacional de Resíduos Sólidos. Que está publicada desde 2010. Exatamente. Né? Que trata o resíduo sólido, a redundância, mas o que é resíduo sólido? A lata, Sim. a embalagem. Isso. Estou errado? É especificamente isso. O que nós geramos na nossa casa, né? Exatamente. Ou seja, o que não está no campo industrial, o que não está no campo do comércio, mas é o que o Salvador, o que o Rodrigo, o que a Maria Rita e o que o William geram na nossa casa. E tem uma outra lei um pouco mais antiga, que é o Código Nacional de Defesa do Consumidor. Aí eu vou apelar para a minha memória. Acho que é artigo 48, inciso 8, ou artigo 45, inciso 8. Produzir, vender, Isso aí. aplicar produtos fora da norma, gente, é crime. É crime. É simples assim. É simples, é crime. Então, Não tem esperemos, atenuante. Para que esperar Isso. Para uma que coisa ter tão drástica? Para que ter que gerenciar algo que Pois já é. tem alguém que periodicamente faça isso por você? Exatamente. E os processos processo. de ESG, quando instituídos no varejo, e insisto nesse ponto, o lojista que está me assistindo, isso não dá para mim, isso não dá sim. Gente, aquela pergunta que fazem para a gente, o que eu vou ganhar me associando à Abrarte? Nós estamos mostrando que você pode perder, não estando. Isso Não é? O que você disse é muito importante, Salvador, porque boa parte da cadeia ainda não entendeu essa questão do programa de qualidade. Exato. Quem fabrica está cometendo um crime e quem revende também está cometendo um crime. Quem aplica também por quem extensão. aplica também por extensão. Então, se existe ainda produto no mercado fora da norma, porque tem quem aplique, que na minha cabeça não faz o menor sentido, porque ele cobrou o custo dele por metro quadrado, imaginando que ia ser uma tinta A, e ele está usando uma tinta B, que não rende, que não cobre, que não tem resistência. Que vai dar mais trabalho Que vai para dar ele. mais trabalho para ele. E a revenda. E por que a revenda faz isso? Porque ela não está olhando, né? Ela quer volume, ela, né, tá... Então, quando ela começa a olhar para a governança, para a gestão, e o que ela pode agregar de valor no negócio dela, ela não precisa vender produto fora da norma. Ela pode deixar de correr esse risco e agregar valor no negócio. Fala, Rodrigão, faz uma das 18 perguntas que você anotou aí. Que a gente não para de falar, né? Isso é ótimo. Não, eu fiquei, de verdade, eu tô encantado com tanta informação que a gente teve, né? É impressionante como vocês têm conteúdo, mas é difícil imaginar como que o lojista pode... Eu acho que ainda faltou isso.
Por onde ele começa? Eu vou dar uma dica, se você me permite dar Associando a Abrart. Mas é assim, antes, ó, a gente já tem 1h10 de conversa. Olha como passa rápido quando o assunto é E a bom. Maria Rita tava nervosa. Falou Eu que ia tava falar bem muito. nervosa. Vai que a expectativa era que eu cantasse, né? Podcast com Maria Rita. Maria Pô, Rita. lascou, entendeu? Né? Não vou entregar. Nome de cantora você Pois tem. é, não vou entregar, vai estar abaixo da qualidade. Como que a gente traz isso? Mas eu te interrompi propositalmente porque nós tivemos um bate-papo há um bom tempo atrás, mais de ano, quando a gente fez um primeiro projeto de podcast e o William disse uma coisa que você corroborou e talvez seja convergente com a resposta que o Rodrigo espera. Fazendo o simples. Salvador, isso é uma das coisas que eu repito quase que todo dia, é quase um mantra. Fazer inovação não precisa ser disruptivo. No atual contexto aqui no Brasil, muitas vezes fazer inovação é fazer o básico bem feito. Né? A gente tem uma tendência de achar que inovação é algo da NASA. E não é. É isso. Né? Se você fizer o básico bem feito, porque quando a gente pega duas lojas, por que uma está crescendo, como, por exemplo, Tintas MC, né, que sempre foi uma marca muito grande aqui em São Paulo, porque tem uma loja que está lá em um determinado bairro que não cresce, porque não vai. Há de se ter resposta para isso. Né? Eu também não quero entrar aqui no mérito. Mas quando a gente procura... Eu ouvi uma frase de uma executiva, a presidente do Nubank, ela disse uma coisa que é muito simples, muito fácil de entender. Quer inovar? Resolva o problema do seu cliente. É isso. E tem um monte de problema para resolver. Se tem uma coisa que a gente tem no Brasil, é a oportunidade de melhoria. Né? Seja para o consumidor, porque ele quer agregar valor lá na casa dele, seja, como a gente estava falando até agora, seja para a clínica, seja para um monte de coisa. Então, e a própria loja, ele quer melhorar a rentabilidade dele. Eu gosto da sua pergunta, Rodrigo. A gente está falando aqui há 1h13, mas de fato, o que ele pode fazer para entrar no mundo do ESG, do mundo da sustentabilidade? Eu acho que de forma prática, Maria Rita, e aí eu passo a palavra para você, eu acho que a gente começa, normalmente nos nossos clientes da indústria, a gente começa com diagnóstico. Né? É entendendo aonde ele está dentro dessa sopa, né? Dentro desse mundo de letrinhas aqui que a gente tem, que é um processo não tão simples assim, requer a ajuda de pessoas que estão focadas para isso, mas eu acho que a gente começa com o diagnóstico. Minha pergunta inicial, desculpa te interromper, Maria Rita. Minha pergunta inicial era exatamente quem está mais longe imaginando uma meta. Aqui é a meta do ESG. Quem está mais longe dessa meta? Fabricante ou lojista? Agora, pela resposta de vocês, já entendi que é o lojista. Mas o lojista, na média, está muito longe, porque tem alguns lojistas que conseguiram e estão lá perto. Não, eu acho que, bom, ficou o grande BO aqui para mim, mas no sentido assim, a primeira pergunta antes de fazer um diagnóstico, William, é assim: o meu negócio, ele gera impacto positivo onde eu tô? O meu negócio gera impacto positivo para o meu funcionário? Ou eu tenho um turnover muito alto? Eu tenho uma rotatividade de funcionário muito alta? São perguntas como essa que, se você tem mais não do que sim, cara, tem lição para ser feita. A minha loja só vende produto de qualidade? Isso. Ou da norma, né? Produto de qualidade, não tô falando que tem que ser produto pesca atendendo, mas eu acho que assim, pelo eu ter trabalhado quase 11 anos na Abrafat, quem diz que tem, você não garante que tem. Quem diz que tem? Agora, se você tem alguém, uma instituição, que verifica isso recorrentemente e garante, não é o Salvador falando que tem, eu estou dizendo que o Salvador tem, a gente tem um aspecto de isonomia, e aí, quando a gente está falando de ESG, isso também é governança, tá? Então, por isso que eu vou bater na tecla, assim, por mais que eu não esteja com o chapéu da Abrafat mais, eu vou dizer isso, porque falar o que eu sei, é a Maria Rita... Não, quando alguém fala sobre nós, é que valida, né? Então, eu acho que, assim, tem perguntas que a gente pode falar simples e fáceis. Se você tiver mais não do que sim, cara, tem lição de casa para fazer, não tem problema, estamos no momento que podemos fazer isso. Não, mas eu acho que respondendo a pergunta do Rodrigo de forma prática, por onde ele começa?
Entre em contato com a gente. Mentira. Não, para ESG, a gente já tem também uma norma regulamentadora no Brasil, uma BNT, que tem vários critérios ali estabelecidos. Poxa, Maria Rita, mas isso é uma extensão infinita. O meu negócio é vender tinta, não vou ficar... Tudo bem. A gente, como eu falei no começo, já tem o Sebrae ali resumindo do que o microempreendedor pode fazer de algumas coisas diferentes. E eu acho que em breve teremos algo mais customizado ainda para revenda de tintas, não é isso, Salvador? Sim. Está no nosso escopo criar, num futuro muito próximo, alguma coisa parecida com o selo ESG, onde a gente possa fazer, assim, guardadas as devidas proporções e comparações, fazer o papel que a Abrafat faz para as indústrias, ocupar esse espaço, colaborando com o lojista para que ele tenha processos que possam ser auditados e comprovados de excelência, e ele vai ter um selo ESG. Qual é a nossa intenção no futuro? Mostrar para o lojista que ele tem que levar valor. Exatamente. Tá? É isso. Mas não tem nenhum atestado maior do que, nenhum atestador, se é que existe essa palavra, maior do que o mercado. Exatamente. Verificador, vai. É um verificador, obrigado, Maria Rita. Mas assim, eu via um tempo atrás um especialista em vendas dizer que a gente tem alguns tipos de clientes hoje. Sim, Você tem o comprador, que pode ser eventual, você pode ter o seu cliente, é isso. porque ele é recorrente. Sim. Você pode ter o cliente que te recomenda. E quando você chega no quarto nível do cliente, que é o cliente, é o seu advogado, ele não só te recomenda, como ele te defende. Exato. Isso é reputação. Exatamente. Você constrói Né? uma reputação através de práticas continuadas de excelência e de valor. ESG. ESG. É isso. É isso aí. Perfeito. E assim, muitas vezes, e eu tenho que me debater com isso e ser repetitivo, grande parte das lojas que estão na Abrart, a última vez que eu vi, mais de 70% das lojas são lojas que estão no Simples, são as lojas de bairro, são as lojas menores, e eles têm uma crença muito forte de impossibilidades. Não, isso não consigo, ou isso não dá dinheiro. Eu tenho que fazer aquilo para deixar um dinheirinho. Não, não é. A prática continuada de excelência, e a gente tem exemplos do nosso lado, ali dentro da Abrart, e eu não vou dizer quem é, mas o Rodrigo sabe de quem eu estou falando, com certeza. Mas esse empresário do setor varejista de tinta, e ele cresce exponencialmente, ele diz o seguinte: eu não faço certo porque Perfeito. para convencer alguém ou para É ser melhor do isso. que os outros. Eu faço certo por uma convicção. Dói. Mas, cara, uma das coisas melhores que existe na minha vida é ver o resultado do meu trabalho É isso. e dormir no dia seguinte. E dormir e acordar no dia Tenho seguinte. certeza que os colaboradores que estão nessa empresa, eles têm uma outra relação com o trabalho. Porque o espírito do dono está olhando para isso. Exatamente. Tem Né? mecanismos para você fazer, tem coisas. Eu vou dizer mais além. Esse tipo de cliente, o cliente advogado, ou como diz o cara que falou isso, é o evangelista, aconteceu dentro da minha casa. Ou fui comprar tinta naquela loja que você me recomendou, mas a loja me atendeu mal. Ele falou: você não foi na loja que eu te falei. Você tem certeza da entrega. esse é A eu experiência acho do que consumidor. Esse é o propósito. É isso. É esse o propósito. Porque o SG é cultural. É. Apesar de ter um verificador, como você colocou, mas ele é diferente do que aconteceu no Brasil na década de 90, que você tinha lá ISO 9000, né? E alguém lá com uma prancheta fazia a verificação. Ele não é isso. Ele é cultural, né? Exato. E aí, quando isso de fato é cultural, atinge, né, os colaboradores, atinge os stakeholders, os sócios, os parceiros de negócio, os clientes, os fornecedores, atinge todo mundo. E essa é a intenção, esse é o objetivo maior. É isso aí. Eu acho que, para resumir, a gente já está chegando no finalzinho aqui. Uma coisa que ele falou, que eu gostei muito das respostas da Maria Rita, e que você está batendo essa tecla: todo mundo pode, todo lojista pode. Exatamente. Precisa parar de ter isso de não pode. Mas eu queria que você repetisse, porque eu gostei muito, algumas perguntinhas que ele tem que se fazer. Se fazer, né? Para falar: opa, eu preciso de verdade disso. Eu acho que bem simples, né? O fazer o simples bem feito, né? É fazer aquela pergunta quase de autoanálise, né? A minha empresa gera impacto positivo para o meu entorno, para a minha vizinhança? Mas seja sincero, né? Na resposta, é igual terapia. Eu impacto positivamente a vida dos meus funcionários?
eu tô tendo problema de troca de funcionário. Será que o problema é o funcionário só, a nova geração que tá vindo? Ou será que o meu meio não tá sendo tão legal? Qual é o tipo de cliente que vem na minha loja? Eu tenho a representatividade no sentido assim, a minha loja, todo mundo se sente à vontade? Ou é só tendo um tipo de perfil? Porque aí você tem possibilidade de expandir seu negócio também. Então, eu acho que fazer essas perguntas... Meu negócio é rentável? O meu negócio é rentável? É rentável só para mim ou as pessoas enxergam valor como um negócio? Eu conheço meus clientes, né? Eu conheço meus clientes. Se eu não for só eu sei o que tá... Mais pessoas, se eu morrer hoje, isso pode acontecer, conseguem ter a rédea do negócio, o meu processo sucessivo será mais tranquilo? Porque as coisas estão aí, gente. Elas vão acontecer. Eu tenho um estoque maior do que eu deveria, eu vou ter um evento como catástrofe, a gente vai ter uma perda maior. Então, será que o problema não pode estar na minha gestão? Então, eu acho que são perguntinhas assim, se você tiver mais não do que sim, cara, vamos lá. E é isso, não precisa parar para começar a fazer. Dá para fazer continuamente, né, William? Porque é cultural, né? Não, a gente não está falando de um setup de uma indústria que vai ter que trocar um equipamento que produzia A para produzir com matéria-prima B. Não, o negócio é olhar a loja com o olhar do consumidor, que seja atrativo para ele, que a experiência do consumidor seja melhor. Será que eu preciso vender só litragem ou se eu levar a solução vai ser a melhor coisa para o meu cliente que eu quero fidelizar? Não, e você trouxe um ponto, né? Quantas lojas a gente não conheceu que o fundador faleceu e o negócio Acabou. Isso. acabou. Por quê? É Porque não isso. tinha governança. Exatamente. Então, esse é um ponto que a gente sempre traz, que é importante. Centralizar a Se tornar gestão... o negócio perene, né? Centralizar a gestão, você tem a rédea ali, mas tá, e na eventualidade? Ah, mas se não for comigo, nada anda. Tá bom, então um dia você vai ficar doente e o negócio vai fechar. E a renda, né, vai estar comprometida? É. Então, acho que são essas perguntas, Rodrigo, bem simples. Talvez a gente possa depois compartilhar um pouquinho mais estruturado, mas são perguntas que a gente pode se fazer enquanto empreendedor, né, empresário, e olhar e falar assim, aqui tem margem para eu melhorar. Não, aqui eu já faço e vou alto. É por isso que eu tenho o nicho de cliente tal, entendeu? Acho que é isso. É aquela nossa brincadeira, né, Salvador? Deixar de ser comerciante para começar a ser empresário, né? Exatamente. Total. E eu vou mais além. Me veio esse insight. É óbvio que, como eu disse no começo e repito, que o nosso programa chama-se Papo de Lojista porque o nosso principal objetivo é conversar com lojas de tintas, é criar insights para que eles mudem o patamar. Sim. O Renato Sá sentado nessa cadeira aqui, eu lembro que ele batia os 3 dedos aqui, ele falava o seguinte, ele falou, nos 3 pilares do nosso negócio, tinta, indústria, revenda e pintores, quem mais evoluiu nos últimos 5 anos foram os pintores. Sem dúvida. Tem uma galáxia para evoluir ainda, como todo o setor. Mas eles estão ajudando a gente a empurrar o mercado para uma direção bacana. Eu acredito que... Então, por conta dessa expressão também, me vem à mente que a gente está aqui para conversar com todo mundo do mercado de tintas. Essas perguntas que você fez com brilho, né, já virou um corte, né? Já sei onde eu vou cortar. Isso serve para indústrias também, que você conhece esse universo como ninguém aqui na mesa. Para pintores também. Sim. E por quê? Para nós Sim, também. porque ele é empreendedor dele mesmo. Claro. Eu tive a felicidade de conhecer um pintor. Nós estávamos fazendo um teste prático lá de um produto que ia ser lançado. E assim, ele chegou com um carro de R$200 mil. A equipe já estava esperando e ele era um pintor. Ele ia fazer o teste. Então, assim, ele não era só o pintor, né? Óbvio que o pintor é o aplicador, ele é importante. Mas ele entendeu que aquilo era um negócio. E aí ele transformou aquilo de fato num negócio. Tinha uma equipe de mais de 20 aplicadores, mas na cabeça dele ele continuava sendo pintor. Então ele é um empreendedor. E eu acho que assim, a nossa crença limitante, né? Por que a evolução do setor tem que vir somente pela indústria? Tá aí. Ou somente por enfim. Né? Por um elo. Não, mostrou para nós que dá para comunicar, dá para vender tinta de uma forma diferente. Dá para levar a solução da parede pintada de uma outra forma. Eu acho que essa experiência que você trouxe faz a gente também, nós fazermos as perguntas, né? Porque quando a gente fala assim, revendedor, faça essa pergunta, pintor, faça essa pergunta, indústria, faça essa pergunta, né? Claro. Então, é assim, como que a gente vende isso também para que as nossas revendas usem isso dentro da bagagem de venda dela? Eu acho que é isso. Ainda falando do pintor, eu vou repetir uma história que eu presenciei no primeiro congresso do pintor do ano passado, que vai ser
a segunda versão, promovido pela ABRAP, a Associação Brasileira dos Pintores Profissionais e o Jornal do Pintor. No final do evento, a Franceli e o Francis nos chamaram para uma mesa para comemorar o término do evento com sucesso. E estava todo mundo muito ansioso, muito emocionado, primeiro, etc. Sim. Aí um pintor se levantou e falou, mas eu quero fazer um brinde especial. Eu vim para São Paulo para participar do congresso e eu fechei meu primeiro contrato de 7 dígitos. Uau! A Franceli não só corroborou essa história quando eles estiveram aqui, deve estar indo para o ar por esses dias, o nosso bate-papo de lojista com o Jornal do Pintor. Ela disse, eu estive lá em Manaus e andei no carro dele. É isso. Então, quer dizer, todo mundo pode melhorar, todo mundo... são crenças limitantes que têm que ser derrubadas. O meu professor diz o seguinte, sabe como você tira uma crença limitante da sua cabeça? Não. Põe uma outra crença no lugar dela, uma crença que te possibilite. Sim. Então, eu acho que esse é um dos nossos papéis aqui nessa conversa. Sim. Então, eu queria pedir para vocês, porque pode parecer incrível, 1h27 de programa, né? Tem uns descontinhos aí por causa da edição, provavelmente. Missão 2030, ser o terceiro mercado de tintas do mundo. Aí a gente tem que lembrar que a gente tem Estados Unidos, China e Índia, né? Em termos de população, a gente então assim, mas o quarto dá, né? Mas então, a gente não pode ter pensamento limitante. Não tô querendo... Vamos por quarto lugar. Vamos sair de $2 o litro e vamos para 5. Eu acho que essa meta é muito mais legal. Então, deixa uma mensagem final para quem está nos vendo. Sempre pedindo, gente, sigam os nossos canais. A Brart TV aqui no YouTube. @BratTintas no Instagram. Me fala o LinkedIn de novo. A Brart Tintas também. Legal. E também o nosso site, gente, www.abrart.org.br. Esse programa deve ir no ar em outubro. Gente, outubro é um mês especial para a gente, mês da Festa do Pintor da Abrart. Daqui a pouquinho, em novembro, o Grande Prêmio Abrart na sua 30ª edição e o Summit Abrart, o congresso feito especificamente montado, moldado, estruturado para o comércio especializado em tintas. Então, acompanhem nas nossas redes sociais para vocês verem como é que a coisa está se desenrolando e como é que vocês podem participar, se é que já não participaram. Claro. Mensagem final para os nossos... E também podem falar as redes sociais de vocês também. Claro, que é bacana, muito bem observado. Bom, se você chegou até aqui é porque você acompanhou a gente. Não, mas falando sério, dê o seu joinha, eu só não podemos ter mais like do que o Renato, talvez. Não, mas põe aí, galera, a gente precisa dar essa força pra gente. Não, mas acho que a gente não falou aqui, e eu sei que é uma mensagem final, mas estava aí no gancho, é que a gente vai conversando bastante, é que o revendedor ele é parte importante e corresponsável no processo de venda da tinta. Seja ela a de qualidade, no sentido que é o que a gente tem que ter, mas também no atendimento de política nacional de resíduos, por exemplo, que ele está ali listado como comerciante, parte responsável. Então, a gente tem muitas coisas que vão mudar o jeito da gente fazer negócio, ou como as pessoas percebem a nossa loja. A gente não precisa ir pelo enforcement, né? A gente não precisa ir pelo forçado. A gente pode ir pelo proativo. A gente pode estar olhando para a solução da parede pintada. A gente pode estar olhando para a solução do consumidor, para a experiência do consumidor. Então, olha para isso também, o ESG, como essa possibilidade. Passe aí dentro do seu planejamento a considerar isso de alguma forma. Muito obrigada, meninos. Muito obrigada, Abrart. Foi meu primeiro podcast. Fiquei muito nervosa, mas foi uma delícia estar aqui com vocês. Que bom que gostou. As nossas redes sociais @ESG em Tintas, para ficar bem fácil. Como eu faço ESG em Tintas? Está lá, você vai achar o nosso site, nosso perfil no Instagram. Eu falo pela Veio Sustentabilidade, então se você não é do mercado de tintas e está passando aqui porque foi muito legal o nosso bate-papo, pode contratar a Veio Sustentabilidade também para a gente dar soluções em sustentabilidade. É isso, obrigada. Bom, primeiro queria agradecer, né, Salvador, Rodrigo e todo o time aí da Abrart. Eu acho que foi um bate-papo muito gostoso, né? Um dos pilares da W2S é compartilhar conhecimento, né? Isso está no nosso planejamento estratégico. Então, vir para cá e trazer o pouquinho que a gente conhece para ajudar o mercado me deixa muito feliz. Eu tenho outras palavras para dizer o que você disse, Maria. Ótimo, é por isso que nós somos uma dupla. Não, meu pai sempre dizia isso, ou vai pelo amor ou vai pela dor. Tá né? bom. E o mundo está muito dinâmico hoje.
Então não dá para ficar esperando que alguém faça alguma coisa para ajudar. A gente precisa ser os nossos principais decisores, né, do que tem que ser feito ou não. Então eu acho que a gente tem muita opção, né, de tudo hoje, né, de tudo você tem muita opção para fazer. Então eu acho que a gente tem que aproveitar o que está disponível no mercado e usar da melhor forma possível. Bom, a gente fala pela SG em tintas, a Maria Rita já divulgou. Eu falo pela W2S. A gente trabalha muito dentro dos portões e não fora dos portões, mas esperamos começar a trabalhar fora dos portões também, junto com a Abrart, junto aí com os revendedores, no que a gente puder ajudar. E, de novo, obrigado aí pela oportunidade. Fala, Rodrigão, suas considerações finais. Eu gostei muito, estou encantado com esse nosso papo, acho que cresceu, eu acho que em breve a gente vai falar sobre um lançamento nosso e vai ter mais coisas para contar aqui, mais ajuda para dar para os lojistas, né, Salvador? Com certeza. Eu quero deixar um recado aqui, primeiro que a grande tendência do marketing hoje é um marketing mais humanizado. Exato. Tá certo? Então, e seres humanos habitam um lugar. É isso. E esse lugar precisa de cuidado. Isso aí. Então, a gente tem que olhar o cliente como ser humano. Né? Não existe problema, o problema é a solução. Né? Exato. Exatamente, a gente tem que buscar. Se a gente tem um problema para resolver para o cliente, é sinal de que a coisa está andando do jeito que a gente gostaria. E eu quero deixar um recado para você, varejista, de qualquer setor, não só de tinta. Existe um mito que o varejista ele faz parte do mercado. Não, o varejista cria um mercado. Então, você que é varejista e nos apoia com a sua audiência, preste uma atenção no pedido que eu vou fazer para vocês. Crie um mercado hoje e amanhã melhor do que ele foi ontem, tá certo? E com a ESG você vai ter muito mais possibilidades. Tá certo, gente? Muito obrigado mais uma vez. Encerramos aqui mais um Papo de Lojista e daqui a pouquinho a gente volta para mais uma conversa desse nível de qualidade. Muito obrigado, gente. Até a próxima.